Olá pessoal, boa tarde. Espero que você e sua família estejam bem. Hoje vamos falar de mais um tema em volta da economia. Hoje vamos dar um recado ao governo. Mas antes deixa-me te dizer que os nossos temas agora têm um nome, que é o outro lado da moeda. Justamente porque nós analisamos a economia de uma forma diferente, num sentido diferente de ver as coisas. Portanto, hoje vamos dar um recado ao governo, porque eu acho que o governo, apesar do esforço que está a fazer, podia fazer melhor. Se você trabalha para o governo, pense comigo. Para além dos recursos naturais e minerais que possuímos, como petróleo, diamante e outros, já não há alternativa para a captação de receitas externas por meio do setor de hotelaria e turismo. Ainda mais se continuarmos a pensar este setor da mesma forma como andamos a pensá-lo desde a nossa independência em 1975 até a data presente. Portanto, aqui as alternativas para a captação de receita externa por meio deste setor só serão possíveis se pensarmos fora dessa esfera. E eu vou-vos apresentar aqui algumas ideias de como podemos arrecadar, mesmo com o declínio deste setor por causa da Covid-19, como podemos arrecadar receitas externas por meio do setor da hotelaria e turismo. Então, fique atento à primeira dica, que não está ainda relacionada a este setor, mas uma primeira dica que o governo angolano pode adotar para a arrecadação de receita externa é a seguinte. Na minha visão da economia, percebo que nos próximos 15 anos os governos mundiais vão gastar mais dinheiro para prevenir e cuidar do meio ambiente do que propriamente para a criação de indústrias transformadoras. Portanto, está aí uma oportunidade para o Estado angolano captar receitas externas. O que como Estado angolano podíamos fazer? Era estimular que a sociedade civil, ou mesmo a sociedade empresarial angolana, apresentasse ao governo propostas para a prevenção, cuidados e proteção do meio ambiente, projetos, planos, programas esses, planos esses, projetos esses que pudessem concorrer para financiamentos externos, porque nós desde há 2 anos atrás temos vindo a assistir a cimeiras internacionais para a prevenção do meio ambiente, para o estudo de maneiras alternativas de produção a nível da economia para poder melhorar o habitat da terra. Portanto, o governo angolano pode aproveitar este momento da Covid-19, que a Covid-19 trouxe, para estimular que angolanos, sejam angolanos no setor das ONGs, angolanos no setor empresarial, criem propostas para prevenção, cuidados e proteção do meio ambiente. Essas propostas poderão ser feitas em projetos esses que poderão vir a concorrer no mercado internacional, de modo a ganharem financiamentos e a serem implementados em Angola, ou mesmo a serem implementados aqui nas nossas zonas regionais, como por exemplo na SADC, e nos PALOPs, enfim, o governo. Agora, apesar do declínio profundo a nível mundial no setor da hotelaria e turismo, nós podemos captar receitas externas se implementarmos aquilo que eu chamo de turismo induzido. O que é um turismo induzido? Como pode vir a ser um turismo induzido? Não se preocupem, é uma expressão que eu mesmo inventei para poder dar sentido a estímulos que podemos criar no setor do turismo. Olha, como a Covid-19 veio negligenciar, veio refutar uma série de conhecimentos, de cláusulas que nós achamos que o mundo já tivesse conseguido, já tivesse descoberto. Portanto, nos próximos anos, os cientistas, a comunidade acadêmica do mundo todo, vai voltar ao que chamamos a Idade Média, a idade da descoberta, a idade do conhecimento, porque mais pessoas vão passar a investigar, mais pessoas vão passar a ir atrás do que realmente vem a ser a ciência. Portanto, esta é uma forma do governo angolano, captar receitas externas. De que forma? Nós temos aqui a nossa fauna, a nossa flora, virgem.
passe a expressão, nós podemos criar aqui um centro de estudo e pesquisa científica. Mas um centro de estudo e pesquisa científica virado para a comunidade internacional, porque, aliás, nós temos que admitir que não temos condições do ponto de vista laboratorial, do ponto de vista de equipamento, para fazer estudo na nossa fauna e na nossa flora. Portanto, delimitar uma área geográfica, uma floresta nossa, um espaço territorial nosso, não é? Onde haja fauna e flora que possa vir a ser estudado, e apresentar essa proposta a universidades internacionais, como o caso das universidades nos Estados Unidos da América, como em Massachusetts e outras universidades de Califórnia, New York, ou universidades em volta da Inglaterra, por exemplo, Oxford e outras, não é? Pode ser um mecanismo de captação de receitas. Aliás, nós podemos também submeter essa proposta à comunidade científica, né? A laboratórios científicos a nível do mundo. Nós temos aqui uma fauna, uma flora inexplorada. O Estado angolano pode delimitar áreas geográficas, colocar pessoal que vai ser acompanhar, que vão passar a acompanhar as equipes que aqui vêm, não é? Fazer os seus estudos, na condição de que essas pessoas, ao final do período de estudo da sua investigação científica, deixem uma cópia de relatório para o Estado angolano, não é? E levem para os seus países, única e exclusivamente, o relatório do estudo que aqui realizam, e se calhar as amostras daquilo que andaram a estudar durante um período determinado, nós podemos captar receitas, porque as universidades pagam para isso. Os grandes cientistas, os cientistas que de facto gostam de estudar a fauna e a flora, pagam para isso. Turistas, não é? Pessoas que fizeram a ciência em determinado ramo, atingiram determinado nível de maturidade científica e de forma particular querem investigar uma determinada espécie, não é? Se predispõem a fazer isso, caso haja oportunidade, então o governo aqui poderia aproveitar para tirar dinheiro dos estrangeiros. Olhem, atrair a comunidade científica internacional para Angola não vai só nos fazer captar receitas externas, mas também nos vai permitir descobrir uma variedade de recursos que temos e desconhecemos. Portanto, é mais-valia, não é? Trazer um turismo desta natureza para o país. Um turismo que poderá ser controlado por nós, né? Poderá ser orientado por nós, mas realizado pelos turistas, não é? É uma forma de ganhar dinheiro e conhecimento do que realmente temos no nosso país, não é? Imagine que venhamos a descobrir novas fontes de recursos que provavelmente serão novas fontes de receitas, não é? No mercado internacional. Então, é uma aposta que o nosso governo podia começar a pensar. Falamos sobre captação de receita externa. Vamos agora falar um pouco e de forma resumida de que forma o governo angolano pode captar receitas internas, para além daquilo que tem feito. O que é que o nosso governo pode vir a fazer para melhorar, não é, a sua fonte de captação de receitas a nível do nosso país. Então, aqui vai a primeira dica sobre o que o governo angolano pode fazer para captar, não é, receitas a nível interno. Olhem, não posso falar do que mais o governo pode fazer para a captação de receitas internas sem recuar na história. Atentem-se no seguinte: em 1960, Angola era considerada o celeiro da África, ou seja, o país da África Austral que atingia o maior nível de produção agrícola a nível da África toda. Hoje, em 2020, mesmo em 2019, continuamos a afirmar que a nossa produção agrícola está em declínio. Esta afirmação está totalmente errada e fora daquilo que é a realidade. Podemos sim considerar que os nossos níveis de produção não estão a 100% da procura interna no seu todo. Mas em declínio a nossa produção não está. A nossa produção está em ascensão. Sabem por quê? Porque quando afirmamos que a nossa produção agrícola está em declínio, é porque estamos a afirmar apenas a produção agrícola que é consumida e vendida. E muitas vezes consumida e vendida nos mercados formais, não nos informais.
como é o caso dos queijos, das chouprazes e por aí afora. São os mercados formais onde muitas vezes faz-se a contabilização da produção nacional. Não é? Nós devíamos começar a cadastrar as terras de cada angolano que produz a nível da agricultura, porque há muita produção a se estragar nos seus pontos de produção. Há muita produção a estragar-se nos mercados informais. O Estado não tem noção, não faz sequer ideia, né, da existência desses produtos. Daí que continuamos a afirmar que estamos em declínio a nível da agricultura. Errado. Portanto, de que forma o Estado pode vir a captar receitas a nível do setor agrícola? Vou falar disso adjugando aqui o setor da logística. Nós tivemos e temos no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 a seguinte linha: desenvolver o setor da logística e da distribuição. O que seria desenvolver o setor da logística e da distribuição? Uma primeira pergunta. Seria construir mais armazéns e naves sem condições climatéricas para cada espécie de produto? Então, é dali que vocês enquanto governo, deviam começar a refletir. Nós não podemos captar receitas a nível interno no setor agrícola se não construirmos uma logística ajustada a este setor. Os produtos agrícolas determinam que tipo de logística se deve fazer. Nós estamos aqui com planos de fomentar a agricultura, mas não estamos a pensar na logística da agricultura como tal. Ou seja, mesmo agora, se o governo passasse a adotar uma logística específica para o setor agrícola, podemos arrecadar ainda mais receita, porque o governo até agora não vai dizer que as senhoras que vão vender ao 30, não é, pagam imposto pela produção que o fazem. Não. Os senhores que estão a produzir as batatas, as mandiocas e descarregam aqui no mercado do Ramírez, pagam imposto? Não. Não estamos a falar da taxa que ele paga no mercado, estamos a falar do imposto pela produção. Porque há pessoas que se estão a tornar ricos no mercados informais e o governo, por não garantir condições logísticas, acaba por perder dinheiro, acaba por perder receitas. Eu vou-vos dar aqui uma breve explicação já para terminar. Olha, a questão logística para a agricultura é muito simples, mas muito trabalhosa. Imaginem o seguinte: vocês não acham que seria de mais-valia se o governo começasse por implementar as seguintes medidas? Criação de naves e armazéns climatéricos ou climatizados de acordo com cada espécie de produto. Ou seja, imaginem um armazém aqui em Angola, ou armazéns aqui, uma rede de armazéns aqui em Angola, que pudesse garantir que o tomate pudesse durar mais tempo de vida, como dura quando está exposto ao sol, aí no 30, não é? Imaginem, por exemplo, se o governo passar a terraplanar, pelo menos a fazer terraplanagem, não é? Já que condições para asfalto não temos no momento, podemos começar a terraplanar as zonas onde as produções agrícolas estão a ser desencadeadas. Não estou a falar apenas das fazendas, estou a falar até das lavouras, não é? Aí lá nos fundos, onde as pessoas reclamam que não há acesso para veículo devido às condições esburacadas, se o governo passar a terraplanar essas zonas, poderá facilitar o escoamento destes produtos dos campos para os mercados. Uma outra pergunta que não se cala é: e se o governo, não é, a partir destas naves ou destes armazéns que vai criando ou vai estimulando que os empresários, não é, criem, vai cadastrando a produção agrícola como tal? Porque aqui o que está em causa é o cadastramento do que realmente estamos a produzir. Se você terraplana as terras próximo de onde estão a se produzir, ou deste ponto em que está a se produzir, até mais ou menos aos mercados ou ao asfalto, você está a garantir que este produto saia da terra para o mercado. Se o agricultor, né, depois da sua produção, consegue cadastrar aquilo que produziu
durante um tempo determinado, estás a garantir, não é, a contabilização desse produto a nível da nossa produção. Você enquanto governo, certo? Portanto, se estás a garantir a contabilização desse produto, você poderá traçar melhor as estratégias para a venda ou comercialização desse produto a nível internacional. Porque na verdade, você vai estar seguro de que tens em quantidade e qualidades exigidas, não é, a nível do mercado internacional. Então, será mais fácil estimular, não é, a venda destes produtos a nível do mercado internacional. Por outra, vocês também, ao cadastrar esse produto, estás a permitir, não é, que mais impostos cheguem à tua caixa tributária. Porque ao saber que a Joana, neste mês, produziu 500 caixas de batata, você pode simular uma equação de acordo à realidade social dessa pessoa e exigir que no final das vendas ela pague um percentual. É dinheiro para o Estado. Para além de que você está, de certa forma, a certificar que a produção da Joana tem condições para ser vendida a nível do mercado internacional. Você está a garantir qualidade na produção, você está a fiscalizar, de certa forma, um centro de cadastramento, né, das produções feitas por pessoas singulares, acaba por trazer muitas valias. Primeiro é que no centro de cadastramento terá que ter mão de obra, terão que ter pessoas capacitadas para trabalhar, pessoas que vão examinar o produto, se o produto saiu bem, que tipo de produto poderá ficar, porque o Estado também pode fazer compras diretas. Ou seja, esta é uma outra matéria que eu predisponho-me a falar num outro dia, porque senão eu vou estar aqui em volta do tema e a trazer um tema atrás do outro, mas a ideia que fica é: o Estado, se começar a pensar agora em melhorar o setor da logística para a agricultura, vai ganhar muito. E a partir desta melhoria vão surgir muitas oportunidades para a própria alavanca do setor agrícola. Nós não podemos pensar que melhorar o setor da agricultura se resume em fomentar este setor com a concessão de sementes, concessão de créditos apenas. Nós precisamos melhorar a logística, tá? Precisamos garantir a contabilização deste produto, porque é a partir daí que nós vamos já implementar ou criar as melhores políticas econômicas para estimular o crescimento deste setor. Portanto, num próximo vídeo, como recado ao governo, eu vou explicar de maneira, não é, detalhada o que seria melhorar o setor da logística para a agricultura. Vou dar aqui algumas ideias no próximo vídeo como recado para o governo. Como melhorar o setor da logística para a agricultura. Esta foi a live de hoje. Agradeço a todos que nos assistiram. Espero que partilhem e deixa aí o teu comentário sobre aquilo que eu devo melhorar ou sobre o tema que eu deva falar nos próximos encontros. Bye bye, até já.